Olá, tigres e tigras do meu Brasil. Hoje é quarta-feira, de 31 de agosto de 2022. Tem semanas que não dá pra fazer terça, enfim, o Desinformação vai de segunda pra terça, aí o CryptoTime vai de terça pra quarta e a gente vai encaixando aqui durante a nossa semana. Estamos aqui ao meu lado, André, beleza, meu querido? Beleza, e aí, Thiago? Tudo tranquilo. Estávamos fora do ar aqui, antes de começar a gravar o CryptoTigers, conversando sobre comunismo, capitalismo, coisas desse tipo aí, meritocracia e tudo mais, e o caralho que vos foda. E aí decidimos, cara, por que a gente não grava esse papo que a gente tá tendo agora e ele vira parte do CryptoTigers, né? Por mais que o programa se chame CryptoTigers, não precisa necessariamente ser só sobre cripto, a gente pode bater papos financeiros de forma geral, né? Sobre economia. Sim. De uma maneira geral. Porque foi essa economia que gerou a criptomoeda, né? O primeiro cara que gerou isso, ele estava nos Estados Unidos, sei lá, enfim, ele estava no mundo impactado pela economia capitalista e tal, e pensando sobre isso, né? Foi a existência do mundo fiat, das moedas fiduciárias e tal, e do capitalismo, que fez o cara pensar nessa solução da cripto. Então, não tem como separar 100% um assunto do outro. A gente estava vendo, na real, né, André, o A Deriva agora aqui, nesse momento que a gente está gravando, tá ao vivo o A Deriva com um cara que ele é historiador, né, um professor inclinado a canhota, puta canhoteiro, né? Aqui, o cara é o cara Gustavo Gaiofato. Puta canhota, e a gente tá assistindo aqui e a gente tá, eu pelo menos tô admirando a capacidade do Petri de não se indignar. Eu não teria essa manha. Eu ia me indignar, eu ia ficar assim: você tá escutando o que você tá falando ou não? eu ia falar isso em algum momento pro cara. E o Petri, cara, o Petri é um poço de educação. E pra quem não conhece o Petri pessoalmente ele é mais ainda. Isso que vocês veem no podcast, esse respeito com o entrevistado, pessoalmente é mais ainda. E ele quer se colocar no lugar onde ele não sabe de nada, onde ele tira todas as suas experiências passadas, e ele quer simplesmente pegar do zero e falar assim: beleza, eu quero aprender com esse cara aqui agora e eliminar tudo que eu já sei, que eu aprendi, ou as experiências que eu já tive. Em outras palavras, humildade, né? Uma coisa que eu não tenho muita, é um recurso escasso dentro de mim, e que eu acho que eu tento manter até um limite, mas eu acho que com esse assunto eu não ia conseguir. Eu ia acabar a minha humildade e eu ia querer mostrar pro cara que ele tá errado. Mas aí é igual a gente tava conversando, que é o seguinte: quando chega no ponto que você percebe que o natural do ser humano é realmente, em algum ponto, ele falar assim: peraí, chega, né? Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez não seria do jeito que você tá falando aí. Talvez isso aí seria alguma coisa muito ideológica, talvez. Porque e tem um ponto também que sempre nessa argumentação vai chegar no mesmo ponto, que é, no fim das contas, um cara que não é você, outra pessoa, exterior a você, vai decidir quanto você precisa para sobreviver. Se você discordar, ele fala: foda-se, eu vou aí na sua casa tomar o negócio com gente armada. E aí você tem uma arma na sua casa, é natural do ser humano defender a sua propriedade, é natural até de um macaco defender o seu território, até de um bicho. Um urso, e aí você defende seu buraco lá no chão, lá, que na hora que ele tá hibernando, pô, a sua caverna. E se você tiver uma arma e você discordar dessa decisão subjetiva do Estado de decidir quanto que você tem, se você ganha tanto, mas você só precisa de tanto, então a gente vai tirar tanto, e você discorda, no fim das contas, o argumento sempre é: um cara armado vai te obrigar. E se você quiser lutar com esse cara armado, provavelmente você não vai conseguir lutar contra o Estado inteiro e vai morrer. E aí isso acontece uma vez, acontece aqui com seu vizinho, daqui a pouco acontece com seu outro vizinho, acontece com o cara da rua de trás, e não sei o que, não sei o que. Isso, com os anos, acontece aos milhões. E aí, quando você vai ver o resultado final disso, é 100 milhões de mortos. Sei lá, igual a China, igual a Rússia, igual essas porra aí. Na União Soviética. E a pergunta é assim, né? Quem decide o tanto que é suficiente para eu viver? O que é o suficiente para mim? Igual o Lula, ele sempre fala assim: porra, uma televisão de 42 polegadas é o suficiente
Pô, mas é o suficiente... Lá na sua casa, o máximo que você tem é uma televisão de 42 polegadas? É o suficiente pra você viver sem nada disso que você tá falando? Há quanto tempo você usa uma de 42 e tá acostumado com ela? Ou seja, se eu diminuir pra 32 a sua, você vai sofrer. Sim. E, ai, nossa, que sofrimento de white people's problems. Mas o sofrimento é real. Se você tiver uma coisa que você está acostumado a vida inteira e te tirarem, o sofrimento é real. Agora, a gente tá dando exemplo dele mesmo, né? O cara que nunca teve uma TV e ganhar uma de 14 polegadas vai estar ótimo. Ótimo. O cara que morou na rua e ele ganha uma kitnet, o cara vai estar ótimo. Enfim, então é tudo subjetivo. Não existe uma coisa, um ser humano precisa de X para ser feliz e para sobreviver. Não dá para medir isso. O cara que medir isso, o cara que tiver esse poder de medir, tipo, eu sou a figura que mede, que julga o que é necessário para cada um, essa figura sempre vai ser arbitrária. Quem vai ser esse cara? E qual que é a experiência passada dele? O que ele tinha, era muito ou era pouco, Exato, né? Exato. Porque depende. E se eu discordar desse cara? Aí ele fala, foda-se, se você discordar de mim, eu mando 20 caras armados na sua casa. Se você por acaso tiver uma família, vamos supor que você tem uma família de mais de 20 pessoas, todos armados, aí eu mando 40. Se você tiver 40, eu mando 100. E eu mando 1000, eu mando 500 mil soldados na sua casa se você precisar pra te matar e pra fazer a minha vontade, a minha impressão subjetiva do mundo entre em vigor. É absurdo. Sempre vai cair nessa, cara. Eu tento não me liberdade, meter nessas coisas. No fim a das liberdade contas, ela fala mais alto sempre no final das contas. qualquer exercício de pensamento que você fizer de maneira honesta por tempo suficiente e falar, e depois, e depois, e depois, você vai uma hora cair na liberdade. Na liberdade primordial, individual e divina, que é uma coisa que tá dentro da gente, cara. Não é como uma ideia artificial do comunismo que, tipo, vamos dividir. Não precisa ter uma ideia artificial. A ausência de qualquer ideia, ideologia é a liberdade individual. Ela não é uma ideologia, ela é a ausência de todas as loucuras ideológicas, sobra só a liberdade. É uma coisa que nasceu pra gente, a gente nasceu pra ser livre. Eu acho que tá em um dos segredos da vida, assim, que passa na cabeça de todo mundo, em qualquer idade, assim, é você nunca saber o que você pode ser e o que você vai ser. Então, a partir do momento que você tem a possibilidade de ser um cara muito grande, e se você quiser, de fato, realmente, você consegue ser, independente, é claro, né? Obviamente, isso depende muito do meio onde que o cara vive. Enfim, vai causar mais problemas, mais dificuldades, mas isso nunca vai impedir do cara ser o que ele quiser e chegar aonde que ele quiser chegar. Né? A gente tava dando vários exemplos aqui sei lá, o Bill Gates é um exemplo. O cara não tinha 50 pila pra fazer lá o início da empresa dele, pediu emprestado em troca de dar uma porcentagem da empresa lá pro cara ser sócio. O cara não aceitou, ou seja, quando você não tem nada, hoje em dia, quem não queria, você quer pagar um dinheiro para ser sócio do Bill Gates? Óbvio que todo mundo quer, porque as pessoas são apegadas ao passado, ao que já aconteceu. Então, o cara já é um cara de sucesso, então eu quero. Sim. Mas é muito difícil quando o cara não tem nada, alguém acreditar nele. Sim. Quando vem um cara, sei lá, um cara que é consagrado, vem um Paul McCartney e vai lançar um álbum, você vai esperar que o álbum seja bom. Você vai acreditar que vai ser bom. Pelo histórico, né? Pelo histórico. Agora, chega um cara que tá lançando o primeiro trabalho e quer que as pessoas acreditem que é bom, é muito mais difícil de alguém acreditar, de alguém pelo menos dar ouvido de tentar ouvir. Ninguém vai nem tentar ouvir, essa que é a parada. Sim. Então, assim, você tem uma barreira, se você quiser não ser um empregado e quer ser um empresário, você tem a barreira da falta de, digamos, passado, né? Uma história pregressa de sucesso. Você não tem isso, você está começando agora. Então, como é que você vai convencer alguém? Então, todo mundo tem isso. Não é que só ricos conseguem gerar riqueza. Pobres conseguem gerar riqueza. Mas requer tudo, cara. Requer sorte, requer persistência, requer esforço. Pra caralho. Enfim, tem todo... Agora pensa uma coisa. Imagina você nasce sabendo qual que é o teto de sucesso que você pode alcançar. Esse sucesso, vamos colocar que esse sucesso você consiga
contar ele em forma de dinheiro, por exemplo. Você pode, o seu teto ali, sei lá, é 20 mil reais, porque o seu teto que você chegou, você vai conseguir, mesmo se você for melhor do que isso, você vai ajudar as outras pessoas que talvez não estão fazendo nem um pouco que você já fez, né? Não estão tão focadas como você já foi um dia. E mesmo assim, você sobressaindo em questão de empenho, em questão de força de vontade, você tem sempre um teto. Então, como que a pessoa vai criar, né, forças dentro dela, sabendo que ela tem um lugar onde que ela vai chegar e ela não vai passar dali? Exato. Você viu o experimento que um professor fez numa universidade? Que ele... Sim. Porra, isso é foda demais. Você conhece essa história? Conheço. Vamos falar pra pessoal aí já aqui. Como é que era tipo assim, a nota de cada um. Tipo assim, se você tirou 9, você não vai tirar exatamente 9. Você vai tirar uma média do que todo mundo tirou. Era uma sala de aula onde tinha pessoas que tiravam notas mais altas e uma galera que tirava uma nota mais baixa, que é normal, né? Sim. Todo mundo aqui já estudou ou está estudando e sabe que é assim. Tem uma galera que é mais nerd, tira nota boa, tem uma galera que é mais bagunceira e tira nota ruim. E aí tinha um papo sempre entre essa galera sobre o comunismo, né, o socialismo, se funcionava ou não. E aí o professor ele chegou e falou assim: beleza, pessoal, vamos fazer um experimento dentro dessa classe aqui, dentro da nossa classe. E ele propôs o seguinte: independente se você estudou ou não estudou, nós vamos fazer uma média de todos e a média dessas notas vai ser a nota para todo mundo, né? Então, quem estudava não gostou muito da ideia, sabendo que às vezes o cara tirava 9,5, 10, o cara ia provavelmente tirar menos, porque a nota dele seria dividida entre as outras pessoas que não estudavam. E as que não estudavam ficaram felizes por saber que, mesmo se eles não fizessem absolutamente nada, a nota deles nunca seria 0. Sim, vamos supor que a prova vale 10 e tem 10 alunos na sala. Então, o máximo, se todo mundo tirar 10, o máximo que pode ser atingido são 100 pontos no total. Ele vai pegar a soma dessas 10 pessoas, vamos supor que a soma de todas as notas dessas 10 pessoas dê 55. Sim. Então, ele vai pegar 55 e dividir por 10. Então, cada um vai tirar 5,5 na prova. Exato. Você acha que depois dessa implementação, a média de nota aumentou ou diminuiu? Esse que é o ponto. Cara, é um exemplo tão simples e tão real, né, cara? Você consegue imaginar ele colocando na nossa própria realidade, né? E aí, o que aconteceu? As primeiras provas chegaram lá a 7, porque o cara estudou pra caralho, ele tava naquele foco da vida dele, que era estudar, e porra, eu tenho que ser isso aqui, eu tenho que ler tudo, porque senão eu não vou aprender, eu não vou ser diferenciado. E aí, ele viu que, porra, estudei pra caramba, geralmente eu tirava 10, agora eu tirei 7. E aí, na próxima, ele pensou assim, cara, eu não vou estudar tanto porque eu sei que eu tenho um teto, eu sei que eu vou parar ali, que a minha nota vai ser dividida com os outros. Então, assim, com o passar do tempo, as notas, elas foram caindo cada vez mais, porque acaba que ninguém faz nada. Sim. Pra se movimentar. E aí o Petri ainda perguntou, ele falou, mas como seria? Eu não lembro exatamente a pergunta, mas era uma coisa mais assim, prática. Como seria isso na prática e tal? Aí o cara já entrou naquela. Não dá pra saber como seria na prática, porque nunca foi implementado da maneira correta. Só dá pra gente imaginar como seria. Aí, bicho, como é que você quer discutir um negócio que você tá imaginando na sua cabeça? Ah, então é perfeito, porque você tá imaginando, Você vai imaginar o negócio por perfeito. É óbvio. Quando eu imagino, sei lá, eu vou imaginar o lançamento do meu CD novo. Eu vou imaginar um negócio perfeito. Mas você chega lá, o cabo dá problema, acaba a bateria do violão, aí você tem que correr antes do show pra buscar. Aí o cara tem problema na porta, o cara que vai imprimir a lista lá de pagantes, o cara ficou doente. A realidade é a realidade. Você vai pensar no negócio, beleza, faz o exercício, o pensamento, né? É uma excelente ferramenta que a gente tem aí, mas, bicho, ficar imaginando coisa. E outra, é porque nunca foi implementado da maneira correta. Isso é a justificativa que o cara quer dar pra todas as vezes que fracassou. Sim. Porque, então, não, mas é porque toda vez que tentou implementar, deu errado porque deu guerra. Então, exato, esse é o ponto. Exato, é porque não deu, né, velho? Todo mundo viu que não ia dar certo isso aí.
toda vez que a mera tentativa de implementação gerou milhões de mortes, então imagina a implementação. Então é óbvio que você quer tentar de novo. Esse que é o problema do cara que é ideólogo, bicho. Porque o cara não tá preso na realidade, ele tá preso no ideal da cabeça dele. Eu tava vendo uma entrevista do Ciro Gomes. Eu já fui esses caras que, não, tem a terceira via do Ciro Gomes aqui, nem PT, nem Bolsonaro, o Ciro Gomes é a solução porque ele entende de economia. Eu já quase virei esse cara aí. Mas eu vi uma entrevista do Ciro Gomes, tipo assim, o entrevistador perguntou justamente isso. Cara, mas você sabe da história do comunismo e das vezes que foi tentado esse modo, o que aconteceu? Cara, fome. O que virou tudo, né? Desgraça, doença, milhões de mortes, não sei o que. E aí o Ciro Gomes falou, sabe o que, cara? Ele falou assim, eu sei de tudo isso, mas se eu tivesse a chance, eu tentaria mais uma vez. Tipo assim, cara, e eu já ouvi isso de outras pessoas também, tá? Se dependesse de mim, eu tentaria mais uma vez. De forma diferente, mas com o mesmo objetivo, né? Então assim, o cara não tá de fato preocupado com as pessoas em si, e ele não tem medo do que pode acontecer de ruim com as pessoas. Ele quer que a fantasia da cabeça dele, que ele acha que se ele tentar dar certo, ele quer provar que dá certo. É uma coisa dele com ele mesmo, bicho. O ideólogo é uma coisa dele com ele mesmo, do ego dele mesmo. Sim. Sacou? Aí eu falei, mas não dá pra votar nesse cara não, cara. Cara, a minha família, o meu pai é meio progressista, assim, ele é meio Ciro, assim, sabe? Meio canhota. Meio canhoteca. Como diz o Emílio. Mas um puta canhoteiro também. Velho. E a minha mãe já é mais de direita, assim. Cara, e eu convivi numa família onde... É engraçado, geralmente é o contrário, né? A mãe geralmente é mais tolerante, com minorias, mais progressista. O pai é mais bolso. Sabe de onde veio isso, cara? Meu avô, ele era extremamente aboliu os escravos. Não, comuna. Seu avô, comuna. Entendi. Meu avô era comunista, ajudou a fazer o Foro de São Paulo, ajudou a fazer bicho? Velho, você não tem noção, cara. O meu avô... Teve um cara, chama... Putz, amigo do Lula, seu avô. Não, meu avô era comunista daqueles caras que tinha que andar armado. Ele distribuía aquelas paradinhas no... Cara, exatamente, cara, exatamente. Cara, meu sonho foi depois que eu comecei a entender um pouco, a gostar um pouco desse assunto, não que eu entenda de política, e eu nem quero entender porque eu odeio política. Mas o meu sonho era sentar com meu avô pra ele me contar as histórias, cara. E teve uma época que meu pai teve que morar em Brasília porque eles invadiram lá em casa, né? Lá na casa onde meu pai morava com a minha avó. Foi um quebra-pau do caralho. Minha avó falou assim, falou com meu avô, para de mexer com essa merda antes que todo mundo morre aqui em casa. E aí o meu pai, criança, teve que ir pra Brasília morar com a irmã dele. Cara, é uma história muito legal, velho. É uma história muito doida. Mas eu nunca, mesmo vivendo nessa parada, assim, apesar que meus pais nunca foram de me colocar nenhuma opinião política, assim, sabe? Mais coisa de princípio de vida mesmo. Mas eu sempre fui um cara mais assim, porra, velho, se o cara não merece, ele não deve ter, sabe? Eu sempre fui dessa linha de pensamento. E eu sempre bati muito com meu pai nesse tipo de coisa. Mas é muito doido você perceber assim, cara, tentar entender a cabeça da galera que pensa nisso, se pensa de forma genuína mesmo, ou se o cara, ele tá ali só pro poder, sabe? Entendeu? Cara, eu pra falar a verdade, eu nem contra a revolução eu sou, eu nem a favor, obviamente, eu não acho que deve nem não deve acontecer. Eu acho que a vida, a existência, existir num mundo onde tudo vai ficando cada vez mais velho e mais gasto, por isso que tem a aposentadoria, porque tudo vai apodrecendo, suas juntas, suas articulações, seu cérebro, seus órgãos, aí tudo ficando velho e o mundo imprime já nas nossas costas essa opressão, digamos assim, natural. Exato. Desde que a gente nasce. Por isso as coisas não são perfeitas e sempre vai ser ruim. Não tem um sistema político que vai driblar esse fato da existência do universo. Não existe. Mas o que a gente pode fazer é tentar minimizar. Mas assim, obviamente que sempre vai ter o fator individual e sempre um cara, obviamente vai existir opressão, existe, né? Existe até hoje cara que, por exemplo, tá em trabalho que é análogo a trabalho escravo. O cara que tá lá cortando cana e o cara recebe só o que ele come. Enfim, o cara não tem
realmente, assim, não ganha, não recebe salário, é uma puta loucura, assim. Isso A qualidade mínima de vida o cara não tem, né? Isso vai acontecer sempre. É a maldade do ser humano. E isso deve ter algum meio de corrigir isso. Deve ter um estado, pelo menos, sei lá, mínimo, pelo menos na minha visão, para esse tipo de coisa não acontecer. Ou se não tiver, e se essa coisa continuar acontecendo e essa revolta cumulativa for continuar, né, sendo gerada, chegar um momento de, tipo, Revolução Francesa, corta a cabeça de todo mundo, agora é nós que mandamos. Então eu enxergo isso como, sei lá, bicho, duas comédias abelha brigando e no final vai dar, alguma coisa vai sair disso. O que eu acho que é bizarro não é o processo natural do ser humano de se revoltar, aí cria a revolta, aí da revolta vem a ordem, depois vai gerando caos aos poucos, esse caos explode e que disso aí vem uma grande ordem depois. Isso sempre acontece. O que eu estou dizendo é implantar como um sistema oficial um cara decidir subjetivamente quanto você precisa para viver e quanto você produz e qual o valor daquilo que você produz. Outra pessoa decidir isso por você. Imagina se agora eu tô vendo, por exemplo, eu tava dando um exemplo mais cedo da gente, do meu CD. Mandei fazer meus CDs. Eu posso vender ele por R$10, eu posso vender ele por R$1.000 a unidade. Por R$1 milhão a unidade. E quem vai decidir se vai comprar ou não é o cara que vai comprar. Ah, não, R$1 milhão eu não vou comprar. Mas se fosse, talvez 50, eu compraria. Aí tem cara que acha 50 caro. O preço é 50, né? Eu decidi que o preço vai ser 50 e tá sendo 50. E ele está livre de escolher ou não comprar. Sim, e eu nem fico sabendo, porque o cara não vem me falar, eu não comprei porque é 50, se fosse 30 eu comprava. O cara simplesmente, se foi o caso, se o cara compraria por 30 e não comprou, ele só não comprou. Eu não fiquei nem sabendo. Isso é natural, acontece. Agora imagina se um cara fala, não, uma coisa subjetiva, né? Tipo arte, tem 12 músicas ali, com a duração de tantos minutos, não tem como, sei lá, objetificar isso. Talvez, quantos instrumentos você usou no seu álbum? Você usou instrumento de sopro, então teve que ter uma orquestra de 20 pessoas. E essas 20 pessoas custaram tanto? Né? Se tivesse uma maneira... Não, mas não usei nada disso. Usei só eu mesmo, gravei a guitarra, um amigo gravou a bateria, foi eu e um cara sozinho, só eu e mais um cara, fizemos o álbum inteiro. Então é menos, né? Quantos minutos tem cada música? Quantos minutos tem um álbum inteiro? O álbum inteiro tem 50 minutos. Então você pode vender seu CD por R$12. Aí eu falo, mas tem um cara ali que ele falou que paga 50 porque ele quer me apoiar e tal, ele gosta e tal. Não. Se você cobrar 50, a gente vai mandar gente armada na sua casa. É aí que entra a loucura, entendeu? Isso aí é... Alguém decidir subjetivamente por mim qual que vai ser a parada. Isso aí é a tese do mais-valia do Marx, né? Que ele colocava preço nas coisas de acordo com o tempo de produção, e que não tem nada a ver, né, velho? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Porque o valor das coisas são as próprias pessoas que dão, né? Isso, e sei lá, não, essa obra aqui do Cândido Portinari, não, do Picasso, ele demorou 2 horas pra fazer, ele fez rápido. Então ela não deve valer tanto. Então essa obra aqui do Zé das Couves, ele demorou 1 semana pra fazer. Mas é uma bosta, mas vale mais do que o Cândido Portinari. Porque ele ficou um tempão trabalhando nisso. Cara, não dá pra objetificar certas coisas. O cara idealizou o iPhone, mas por que um Xiaomi vale 2 mil, um iPhone vale 10 mil? Se faz a mesma coisa. Porque a empresa quer, bicho. Então não compra. Mas eu quero comprar, então compra. Não seja o trouxa que compra a Apple. Acabou. Não, mas o cara que recebe, ele produz um iPhone. Vamos supor que o trabalhador produz um iPhone por dia. Então ele produz R$10 mil por dia, né? E desses R$10 mil ele vai ganhar ali em um dia de trabalho dele. Então vamos supor que ele ganha R$1.000 dividido por 30 dias ali. E vamos supor que ele ganha 30 e poucos reais por dia. Então em um dia ele ganhou 30 e poucos reais, ele produziu 10 mil. Então, tá injusto. Não. O cara, antes de contratar, ele falou assim: eu vou te contratar para produzir um produto de R$10 mil por dia. Você vai produzir uma unidade por dia e você vai ganhar 1.000. Você quer? O cara falou que sim. Mas ele teve que aceitar, porque senão ele ia passar fome. Bom, então seja o cara que empreende. Seja o cara que tenta uma coisa nova, que nem o cara fez no início da empresa.
Mas saiba que vai ser mais difícil do que você sentar numa cadeira e fazer um iPhone com as próprias mãos. Ah, mas aí o Estado já me oprime desde cedo. Eu não tive estudo, eu não tenho condições de ser um empreendedor porque eu não entendo de não sei o que, de tecnologia, blá blá blá. É. Beleza, então a sua solução é alguém decidir quanto o iPhone vale e por quanto ele deve ser vendido. Uhum. Então não é 10 mil reais. Ou então, se você quiser vender ele por 10 mil reais, pelo menos 1.000 desses 10 mil reais tem que ser dado para o trabalhador que vai fazer o iPhone. Então, ele vai produzir um iPhone por dia, então ele vai ganhar 1.000 reais por dia. Então ele vai ganhar 30 mil reais por mês. É isso que você está propondo? Sim, é isso que está propondo. Empregador, você aceita esses termos? Não. Não. Ok, vou mandar 100 homens armados na sua casa. É sempre isso o final, bicho. E se você tentar lutar, resistir contra esses 100 homens armados, você vai morrer, porque a gente sempre vai ter mais armas e mais gente que você. Ok? Então é isso. Entendeu? Ai, cara, nossa. Eu acho que é uma merda o cara ser obrigado a ganhar 1.000 reais e andar de metrô 2 horas e não ter dinheiro, morar de aluguel a vida inteira, nunca ter dinheiro pra comprar uma casa própria. Eu acho uma merda. Mas nunca mandar 100 homens armados na casa de alguém vai ser a solução. Vai ser a entendeu? solução. E dar um valor objetivo para algo que é subjetivo na cabeça de quem criou aquele produto. O cara que idealizou aquele produto não existia, o cara idealizou na cabeça dele. E ele acha que o valor tem que ser tal. Não importa quanto você gastou de material, de matéria-prima para fazer isso aí. Não interessa, cara. Eu quero vender um negócio que eu idealizei pelo preço que eu quiser. E a gente estava conversando também até a quão quantidade de fortuna você tem que você se sente confortável a ser taxado para aquele valor ser dividido e servir como ajuda às pessoas mais pobres. Então, assim, supondo, a gente deu o exemplo até do Barsi, que tem os dividendos lá, juntando tudo, dá em torno de R$1 milhão por dia. Sim. Né? Então, nesse exemplo extremo, claramente a gente consegue perceber que é mais do que uma pessoa precisa para sobreviver. Sim, obviamente isso é mais. E quando o cara ganha 7 mil e o governo decide que ele precisa de ganhar 4 mil só para sobreviver, e o cara com esses 7 mil ele vive sem guardar nada, ele gasta esses 7 mil por mês. Ah, não, mas então a gente decidiu que seus gastos são supérfluos e você precisa só de 4 para sobreviver, porque a gente fez uns cálculos aqui. Cara, e vou te falar que isso já meio que acontece através dos descontos, né, do INSS, que tiram do seu salário sem te perguntar se você quer ou não, né? Uhum. E porque você poderia muito bem falar assim, ó, olha só, eu corro o risco de não receber a minha aposentadoria no final da minha vida, porém eu quero esse dinheiro no meu salário e do jeito que eu trabalhei, né? Então, de alguma forma, o Estado... Porque o que acontece? Existe o valor bruto do seu salário e o valor líquido do seu salário, né? Supondo, valor bruto lá, 5 mil reais. Valor líquido, 4.100, né? Uhum. Esses 800 reais o Estado tirou para ele fazer com o seu dinheiro uma coisa que ele acha que vai ser boa para você. Uhum. Né? Então, assim, a gente já vive um pouco disso, né? O Estado, ele já tira. Nessa entrevista... Sem o seu consentimento. Do Petri, o cara falou... O Petri tava falando sobre investimento, né? Mas investimento, você acha que, tipo assim, um cara investir, comprar ações e tal... Aí o cara foi mas você vai... trader, né? Aí o cara falou assim, mas você vai deixar na mão de alguém o seu dinheiro, você vai comprar uma ação, você vai deixar na mão de alguém que vai fazer, que bem entender com o seu dinheiro ali, e não sei o que, não sei o que. Mas não é o que o Estado faz, pegando o INSS. Não são pessoas que estão por trás do Estado de qualquer forma, assim como por trás de uma ação que você compra de uma empresa privada, é uma pessoa. Ah, você vai deixar na mão de uma pessoa? Ué, mas é isso que o INSS está fazendo, só que a força. Na Bolsa, pelo menos, eu tenho a opção de ir lá e fazer se eu quiser. Eu não sou obrigado. Pois é. E o detalhe que se você está Estado... criticando o fato... Se o cara tá... É só para ficar mais claro, que se você está criticando o fato de talvez eu entrar na B13 e comprar ações, comprar fundos imobiliários e ter lá meus dividendos e tal, receber todo mês. Você está criticando isso pelo fato de que eu vou deixar na mão de alguma outra pessoa, que é algum cara que vai operar a empresa, enfim, né? Sim. E você está deixando na mão dessa pessoa. Isso para você é ruim? O que o governo faz é exatamente isso, só que de maneira obrigatória. Então é exatamente essa coisa ruim que você disse, que você acusou, só que de maneira obrigatória. Ou seja, é pior ainda.
Como é que você tá criticando uma coisa que você advoga pela mesma coisa, só que pelo Estado fazendo de maneira obrigatória, cara? Entendeu? Cara, é bizarro, né? Porque o Estado, ele pega o seu dinheiro e ele gasta com algo que ele acha que você quer. E acha Exato. que você precisa. E que se você discordar, E que se você discordar... arma na sua cabeça. Sim. E experimenta não pagar os impostos, né, velho? Mas enfim, vamos começar o programa? Vamos lá? Deu 30 minutos aqui de devagações sobre... De rant. Rant. Rant sobre loucuras. Sobre comunismo. Enfim, temos uma notícia geral sobre o Bitcoin. Uma notícia